Boa tarde, bom dia, não sei exatamente, acho que não sei a tradição aqui em Portugal, se não almoçamos ainda no Brasil, é bom dia. Então, como estamos todos aqui, paramos para um cafezinho, mas imagino que ainda estamos nesse período da manhã. Agradeço, antes de começar minha fala, queria agradecer ao Inatel pelo convite, é um prazer estar aqui em Portugal, é a primeira vez que venho para cá conhecer a cidade de Lisboa, e que foi uma felicidade muito grande para a gente estar aqui, né? Muito parecido com o Brasil, né? A gente vê de onde é que surgiram várias das nossas tradições, da nossa arquitetura. E queria agradecer também a hospitalidade de vocês, né? Tivemos um guia, fizemos um passeio muito interessante antes de ontem, com uma agência aqui de Lisboa chamada, vocês chamam Agência de Animação Turística, né? Chamada Lisboa Autêntica, que nos levou para conhecer as áreas muito interessantes do centro da cidade, e mais que as áreas, nos levou a conhecer os moradores, né? Conversamos com muita gente, encontramos várias pessoas, o Paulo está aqui assistindo a conferência. Obrigada, Paulo, então, pela acolhida, muito generosa e muito simpática que vocês tiveram. Bom, a minha apresentação, não se assustem, vocês vão encontrar, me parece, uma quantidade razoável de texto, mas a intenção é que vocês tenham depois essa apresentação para que vocês possam consultar e ter mais informações sobre o SESC. 15 minutos é um tempo bastante curto, né? E assim, mais adequado para uma atividade como essa, mas a gente gostaria que vocês tivessem depois acesso a uma quantidade maior de informações, se vocês tiverem interesse. Então, já coloco desde já o nosso site, que é esse, sescsp.org.br/turismo, e vocês vão entrar diretamente na área de turismo da instituição. Bom, mas que instituição é essa, então, que existe no Brasil? Essa parte eu vou falar muito rapidamente para que a gente possa ter um tempo maior para se deter sobre a questão do turismo, né? O SESC é uma instituição bastante antiga, já existe no Brasil desde 1946. É uma entidade que foi criada na sequência do pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, e tinha o interesse de promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população em geral, que era uma população ainda naquela época agrária, e que existia um fluxo grande de migração para as grandes cidades. Isso causava um problema de adaptação dessas pessoas a um novo estilo de vida, e o SESC e outras instituições também da indústria, da área de transportes, foi criado com a intenção, então, de promover o bem-estar dessas pessoas e a qualidade de vida por meio da educação, da saúde, da assistência e da cultura. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. É uma entidade que ela existe em âmbito nacional, nos 27 estados do Brasil, né? E ela não tem fins lucrativos. A criação dela foi feita pelo empresariado da área de comércios de bens, serviços e turismo, e ela é mantida até hoje por esse empresariado, né? A forma como se encontrou para a manutenção da instituição é um cálculo feito sobre a folha de pagamentos dos funcionários dessas três áreas, né, de comércio de bens, serviços e turismo. Calcula-se 1% sobre a folha de pagamento, e esse 1%, esse montante, é destinado para uma instituição nacional, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, e o INSS recebe esse montante todo e redivide para o SESC de todos os estados. Então, o que é arrecadado com o comércio do Estado de São Paulo, que é o estado onde eu trabalho, ele é repassado também, ele ajuda a manter não só o SESC no Estado de São Paulo, mas como o SESC em outros estados do Brasil. A grande ideia hoje do SESC, com a evolução, né, nesse tempo todo de existência, é que a gente atue onde haja insuficiência de soluções ou onde as oportunidades para o exercício da cidadania estejam comprometidas ou diminuídas, né? E a gente faz esse tipo de desenvolvimento com base na educação não formal e permanente. Então, a ideia é que por exemplo, o turismo, que a gente vai falar mais
mais detidamente aqui, mas também outras áreas, como as expressões artísticas, a prática de esportes, a questão da educação para a saúde, que tudo isso seja realmente um instrumento para a educação das pessoas de maneira permanente, e que, por meio disso, as pessoas consigam atingir um nível de cidadania e participação mais ativa na sociedade e que possam ter uma qualidade de vida melhor, não só para si, mas para o conjunto da sociedade. Bom, no estado de São Paulo, não sei se todos sabem, mas o estado de São Paulo não é um estado grande do ponto de vista territorial, mas é um estado muito forte economicamente, né? E por isso eu falei agora há pouco que nós temos essa arrecadação que é muito grande, que ajuda a manter o SESC em outros estados. A área de comércio é muito importante no estado de São Paulo, o que faz com que a gente tenha uma presença, o SESC tem uma presença bastante forte nessa região. Então, atualmente, nós temos 32 centros, são unidades onde são desenvolvidas as atividades do SESC. Essa listinha de SESC TV, portal, edições SESC e selo SESC, não são unidades físicas, mas são unidades virtuais, vamos dizer assim, onde o SESC também produz no sentido de atingir a sua missão, né? É uma rede de TV educativa, o portal, que é o sítio web, as edições, que é uma editora, e o selo, que é uma gravadora, vamos dizer assim. O ano passado, nós tivemos 2 milhões de pessoas atendidas, nós temos 6.800 funcionários e esse orçamento que vocês veem aqui embaixo. Esse é do estado de São Paulo. Na verdade, esses números são só ilustrativos. O SESC não pensa que são apenas, na verdade, quando a gente fala em 2 milhões de pessoas matriculadas, claro que é um resultado de uma ação e do cumprimento da nossa missão, né? A minha intenção aqui é falar um pouco mais sobre a nossa missão do que sobre resultados financeiros ou números atendidos nas nossas atividades, que são realmente significativos. Só para que vocês tenham uma ideia, o programa de turismo social, aí falando especificamente já do turismo social, ele é um programa bastante antigo, ele teve início em 1948, com a inauguração do Centro de Férias Sesc Bertioga, que foi a primeira colônia de férias com instalações próprias no Brasil. Ela serviu de parâmetro para a criação de várias outras colônias de férias nas Américas como um todo. Logo na sequência, eu não vou passar por todas essas datas, mas a gente teve também o início das excursões rodoviárias, né, em 51, num período que as atividades de turismo, de maneira geral, e as viagens eram, no Brasil, e acho que na maior parte do mundo, totalmente restrita às elites. Então, teve uma importância bastante grande o início dessas atividades em 1951, no sentido de expandir o acesso da população, de maneira geral, a um tipo de atividade que não se tinha acesso historicamente no Brasil. Aqui eu posso destacar também 1980, quando nós nos filiamos à OITS, que é um marco, ao EITS, que é um marco também na história do SESC, é um início de uma grande abertura para um intercâmbio internacional de conhecimentos e formas de fazer turismo social. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da instituição também. Aqui, para terminar só esse panorama rápido histórico, só para destacar que o centro de férias, as excursões, os passeios e circuitos e outras viagens, e o brasileiro que nem eu, que são esses que estão em vermelho, são as formas como a gente coloca em prática, no turismo social, a educação não formal, a missão da instituição. Não vamos falar detidamente disso, porque acho que o que está por trás disso talvez seja mais importante do que a forma como a gente realiza isso. Vamos passar também por isso. E aí vamos falar um pouquinho do conceito de turismo social que o SESC aplica e as formas como a gente coloca esse conceito em prática. Bom, antes de mais nada, acho que é importante dizer isso e frisar isso, que para nós o turismo social não é
exercido pelo viés do consumo. Claro que existe um consumo no turismo, né? Ele é uma atividade também de troca, né, financeira, né? A gente presta um serviço e alguém nos paga por esse serviço. No caso do SESC, é uma instituição sem fins lucrativos, então essa não é a nossa grande intenção, não é angariar recursos por meio do turismo, né? E acho que não é essa a intenção primeira das ações de turismo social em nenhum lugar no mundo, né? Por isso que ele tem esse viés, e no SESC a gente sempre reafirma isso, que a nossa ação é uma ação política e educativa. Ela não é uma ação de incentivo ao consumo, né? Antes das questões financeiras e as questões da geração de resultados, né, de números, o SESC entende que se uma pessoa participar de uma atividade de turismo, seja ela qual for, e se aquela única pessoa tiver uma transformação na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nós atingimos nossa missão, né? Mesmo que isso para a instituição gere uma perda de recursos, perda de recursos pensando do viés de quem está no mercado. No nosso nunca é uma perda, é um investimento naquela pessoa que está ali participando da atividade. Bom, eu não vou fazer a leitura, mas essa é quase uma reafirmação dos nossos valores, do que nós pensamos sobre o turismo social e sobre a democratização do acesso. E é com base nesse pensamento que nós desenvolvemos a nossa ação, né? Então, a gente acredita que esse exercício democrático do turismo, ele está pautado não só na oferta da atividade turística, mas principalmente em que oferta nós fazemos, né? E enquanto essa oferta é uma oferta educativa e que vai gerar transformações sociais, portanto, deve ser um produto que leve a uma criticidade sobre aquilo, inclusive sobre aquilo que está se consumindo, tá? Inclusive o que está se consumindo junto ao SESC. Bom, aí a gente falar um pouquinho dos princípios que orientam a nossa ação, que acho que seria importante para que a gente possa entender um pouco a instituição. O turismo pode ser visto como quase um estudo de caso sobre o que a instituição realiza, o SESC, né? Então, a gente entende que o turismo social ele é operacionalizado como uma vivência, porque ele faz parte de um fazer educativo que a instituição se propõe. Então, por meio da apreciação e da experimentação direta dos recursos e da mediação, que é o que vamos falar na sequência, ele vai proporcionar aos turistas e visitantes a participação em uma experiência ativa de entendimento e valorização das pessoas, dos lugares e de seus contextos sociohistóricos, de apropriação de conteúdos e de construção e reconstrução de conhecimentos num processo contínuo de criação cultural. A gente acredita que a vivência turística ela só vai ser educativa se ela permitir às pessoas que estejam envolvidas, e não só as pessoas que estão viajando, mas aquelas que recebem também e aquelas pessoas que estão realizando o turismo com esse grupo, se ela permitir que a integração, o protagonismo e a construção de conhecimentos. Então, quando a gente viu lá atrás aqueles itens que são as nossas formas de atuação, todos eles estão pautados por esses 3 objetivos: a integração, o protagonismo e a construção de conhecimentos. É isso que sublinha o turismo como uma ação educativa. Bom, o primeiro princípio, então, no qual nós nos baseamos para a realização dessas atividades é a democratização do acesso ao turismo. Esse é um princípio básico do turismo social. O turismo social nasceu a partir desse viés, né? Acho que é importante dizer que o turismo social nasce como uma busca não de questões financeiras, né, nesse início, mas na democratização de um direito, que é o direito ao lazer, ao direito ao descanso, o direito à educação e ao direito a ter acesso ao seu próprio patrimônio, né? Essa é a essência do turismo social. Muito embora ele tenha nascido há muito tempo já, isso permanece como uma forma de diferenciação, inclusive, do turismo social do turismo convencional. Então, basicamente, o turismo no SESC nasce também dessa forma. Lá em 1946, quando nós criamos a colônia de férias do SESC Bertioga, a primeira intenção era que as pessoas que não pudessem viajar por outras questões, que não só as financeiras, inclusive por falta de conhecimentos, né, de hábito de viajar, que elas tivessem acesso a uma ação em turismo, a um movimento turístico. Então, a primeira questão é, sim, de inclusão
por meio na atividade turística. Hoje a gente tem como segmento de atendimento prioritário os comerciários e os familiares, que são o público prioritário número 1 do SESC, foi criado para atendimento desse público. O público de menor renda no Brasil, que continua sem ter acesso, muitas vezes, apesar de um discurso oficial e por um outro sentido, esse público continua sem acesso às viagens e ao turismo. E aí vou trazer só um panorama para vocês terem uma ideia. Esse é o perfil do público atendido em 2013, é o perfil em faixas salariais. Para vocês saberem, o salário mínimo brasileiro é de R$ 724, que dá aproximadamente 240 euros, e a grande maioria do nosso público, então, ganha até 6 salários mínimos. Então, a gente tem essa primeira faixa de 35% e a outra ali de 42%, que são o público prioritário, e a gente fala isso com orgulho, com felicidade, porque é o público prioritário do turismo social. Então, olhando isso, a gente chega à conclusão de que é um público de menor renda que está sendo atendido, e aí depois a gente vai ver qual é a qualidade desse atendimento, qual é o conteúdo que está se agregando a esse acesso, que seria, no primeiro caso, o primeiro princípio do programa de turismo social. Além desses públicos, a gente também atende outros públicos. É prioritário para nós o atendimento desses outros segmentos que vocês estão vendo aqui na sequência, porque são públicos que também fazem parte desse segmento que está excluído do movimento turístico no Brasil. Então, são públicos que nós temos interesse em atender em outras áreas, no SESC, mas também no turismo social. E agora, para vocês verem algumas fotos, essas são pessoas que viajam conosco, diferentes públicos, em diferentes atividades. Muito bem. Bom, o segundo princípio que nos move, no qual nós nos baseamos, é o protagonismo dos participantes. A questão da integração dos participantes também é muito falada pelo mercado de turismo convencional, mas sempre por um viés que é de uma pessoa de uma excursão conhece a outra, ficam amigos, trocam informações. Do ponto de vista da nossa ação, a gente imagina que o momento da viagem é um momento, como já falei antes, que é uma ação educativa, é um fazer educativo. E esse fazer educativo só vai ser construído a partir do protagonismo também dos participantes, que se dá quando os participantes e outras pessoas envolvidas nessa ação da viagem se encontram e estabelecem relações entre iguais. As relações, o guia não sabe mais do que os participantes, e o conhecimento dos participantes é tão valorizado quanto o conhecimento do guia, quanto o conhecimento do especialista que está acompanhando. Na verdade, é uma construção, e isso vai se unir, a sequência vocês vão perceber isso, que ela se une a um conjunto de princípios educativos do programa, que não estão desligados uns dos outros, é só uma divisão mais didática, vamos dizer assim. Então, a nossa grande intenção realmente é que a atividade seja educativa, e a atividade educativa não é como dizia o Paulo Freire, um educador brasileiro, ela não é uma atividade bancária. O educador não deposita um conhecimento naquela pessoa que está sendo educada. A educação se faz a partir de um compartilhamento de uma ação que é de construção, entre todos os envolvidos, sejam os envolvidos a comunidade que está recebendo, seja o participante, seja o guia, seja o especialista, seja o funcionário do hotel. Essas pessoas todas têm o mesmo papel, um papel equânime no desenvolvimento dessa atividade como uma ação educativa. E aí, para vocês terem ideia, 2 experiências só sobre a questão do protagonismo. Foi uma exposição que nós fizemos há um tempo atrás, que chama-se de Mala Pronta, o viajante do SESC conta a sua história. Os viajantes do SESC foram chamados a contribuir com as suas memórias de viagens para uma grande exposição que foi realizada numa importante unidade que fica na Avenida Paulista, que é a principal avenida da cidade de São Paulo. Então, essas são fotos das pessoas do processo de levantamento de informação para a construção dessa atividade. Esse é um dos nossos viajantes. E aqui já está a exposição
como um todo. Essas peças, por exemplo, são roupas que aquele senhor, antes do seu Sidney, nos emprestou para compor a exposição, são as peças que ele leva nas viagens dele. Então, tem as roupas, os livros, é uma forma de dizer como é que o viajante se prepara para a viagem, né? Já vou. Tá bom. Então, vou passar rapidamente. O outro é o Memórias de Viagem, que Memórias de Viagem, essas fotos todas que vocês viram, fazem parte desse projeto, onde as próprias pessoas que viajam contribuem para esse projeto. O seguinte é a educação pelo turismo, que as vivências, então, as vivências turísticas são entendidas como esse momento de desenvolvimento de conteúdos e de construção de conhecimentos, que eu vou passar rapidamente para a gente não perder os outros, mas queria passar pelas experiências. Esse é o Centro de Férias Sesc Bertioga, que vocês viram quando ele foi na década de 50, 60, e essa é uma visão atual dele. E aqui está uma série de passeios que visam levar as pessoas a entenderem melhor esse contexto da unidade, onde a unidade está inserida. Essa é uma das crianças Guarani, que é uma comunidade indígena que tem do lado do Sesc Bertioga, no qual a gente faz um passeio também para visitá-los e conhecer um pouco das tradições deles. Essa é a comunidade. Esse é o seu Doc, é um pescador que vive por ali também, é um outro participante de um outro passeio. E aí eu queria passar mais rapidamente essas atividades. Construindo o João as pessoas deixam seus depoimentos e os roteiros são construídos a partir desses depoimentos. A Flasco é uma fábrica que foi ocupada pelos trabalhadores e nós levamos os grupos para conhecer essa fábrica e essa ocupação, que já tem bastante tempo, e ela vai ser, a Flasco é uma fábrica que vai ser designada como de domínio público. Essa é a Dona Veridiana, é uma personagem importante da nossa história. Essa é uma atriz que faz esse personagem, participa dos grupos conosco. É um piquenique feito nessa região que ela ajudou a fundar, da cidade de São Paulo. E essa é uma atividade desenvolvida na cidade de Santos, com os moradores desse conjunto habitacional, que tem uma associação de ações comunitárias e que conseguiram, junto ao governo federal, a construção desses conjuntos habitacionais. E eles têm escolas e outras ações e têm uma ação social profunda. A educação para o turismo seria o nosso quarto princípio. Nós acreditamos que as pessoas sendo educadas, participando das atividades de turismo, nós buscamos isso, que elas sejam pessoas mais críticas, tanto do ponto de vista do consumo de turismo, quanto da sua participação cidadã junto à cidade. Uma experiência prática é a ética do viajante. Nós propomos que as pessoas pensem um pouco mais sobre essa ação e possam consumir de uma maneira mais crítica os produtos turísticos. O nosso último princípio é a operacionalização ética e sustentável, onde todo esse pensamento do turismo social ele é também repassado para a construção junto aos nossos parceiros. Então, nós temos, inclusive, uma ação de formação dessas pessoas para um turismo mais consciente, mais responsável. Esse é um treinamento que foi feito com guias de turismo, que nós fizemos. Esse era um depoimento, mas vou passar rapidamente. Então, eu queria, só para não me estender muito, esse é um panorama do atendimento que nós tivemos em 2013, e queria aproveitar e fazer um convite final a vocês. A Gemarque já fez um convite inicial, mas nós realizaremos em outubro o Congresso Mundial de Turismo Social, em conjunto com a OITS, e a gente gostaria que vocês convidá-los para estarem presentes, onde essas questões do turismo vão ser discutidas com mais profundidade e não com mais tempo. Todos terão 15 minutos também para se apresentar. Mas, só para vocês terem uma ideia do que é o que vai ser discutido, a ideia é que a gente trate do turismo de desenvolvimento, que é um pensamento da OITS, né, como é uma proposta da OITS para o pensamento do turismo social, inclusive, e que reúne diversas formas de fazer turístico mais preocupadas com a questão do desenvolvimento integral das pessoas. Então, nós vamos falar sobre turismo social, sobre turismo solidário, turismo acessível e turismo comunitário. Aqui tem a programação, mas aqui tem um pouquinho, vocês podem saber um pouco mais da programação acessando esse link para o Congresso. Tá bom? Desculpa por ser tão corrido, mas obrigada pela atenção de vocês.